Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para trazer um breve recado de Deus aos nossos corações. Como eu sou apaixonado por essa palavra de Deus que sempre nos reanima, que sempre nos traz uma palavra de esperança, uma energia que vem de Deus para os nossos corações. Como é bom estudar a Bíblia, como é bom estar orando, estar com intimidade com o Senhor. E nesses dias nós temos aproveitado bastante. Espero que vocês também estejam aproveitando os seus momentos em casa, nos seus momentos sempre que possível, para estar estreitando essa intimidade através do estudo da palavra, através da oração. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Anderson, da Igreja Cristã Graça e Adoração, em Cabo Frio. Você pode procurar a nossa igreja aí no Google, no Facebook, no YouTube. Bota a Igreja Cristã Graça e Adoração, pastor Marcelo Riggs, esse grande homem de Deus aí, que sempre tem nos trazido uma palavra de aprendizado, uma palavra de graça, uma palavra tremenda tem feito as lives, né, na internet aos domingos e às quinta-feiras, e é sempre bom se você puder estar conectado conosco. Eu queria trazer um breve recado de Deus a respeito dessa questão de hoje. Estamos passando por tantos problemas, né, tantas dificuldades, e hoje, durante a mensagem bíblica, no culto de manhã, eu, não só entre os irmãos, mas também entre pessoas da minha família, entre pessoas conhecidas do Rio, né, que estão vendo o desespero chegar perto, né? Eu vi um comentário, poxa, de uma pessoa da nossa igreja, duas pessoas, né? Poxa, no meu emprego muitos já estão sendo demitidos, muitos, eu estou vendo muitos colegas meus, amigos meus sendo demitidos. E eu imagino o temor que isso traz aos nossos corações. E a fé não desconsidera essas coisas, a fé não invalida a dor, a fé não invalida a angústia. O nosso pai da fé passou por questionamentos, o nosso pai da fé passou por angústias, por dúvidas, as dúvidas também, irmão. Tem momentos que eu também tenho dúvida, isso faz parte, e aí é o momento da gente ter intimidade com Deus. Você pode chegar diante de Deus e orar. Por isso que a palavra de Deus diz: se aproxima com sinceridade de coração. E a palavra que eu queria trazer é uma palavra de reforço para isso. Muito cuidado com o que os teus olhos têm visto, mano. Muito cuidado com o que os teus sentimentos estão postos, as tuas emoções estão postas, mano. Nesse momento de dificuldade, nós temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo, inclusive foi das mensagens que o pastor trouxe hoje na nossa igreja, que é olhar firmemente para o autor consumador da nossa fé. Não é um olhar qualquer, é olhar firmemente. Por que ele usou essa palavra firmemente? Porque diante do aperto, diante da perseguição, diante da angústia, diante da dor e do sofrimento das coisas deste mundo, que nós não estamos isentos. O homem de fé não está isento ao sofrimento. Mano. O próprio Jesus falou: no mundo passareis por aflições, os rios vão transbordar, a chuva dá com ímpeto contra as vossas vidas, mas vocês vão permanecer, porque vocês se edificarem a sua vida sobre a rocha, vocês estarão firmes. E aqui nós estamos para edificar nossa vida sobre a rocha. Então é muito fácil nós, diante desses problemas todos, tirarmos a nossa visão de Deus e colocarmos no natural. E o que é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé? O que é olhar firmemente para Deus? É você encarar as circunstâncias. Você tem que tomar posição das circunstâncias. Tem que ser igual Josafá. Olha, nós temos armas, tem aí exércitos vindo contra nós. Nós vamos tomar frente, nós vamos de diante louvando e adorando a Deus em todo o tempo. Nós vamos colocar os ministros de louvores à frente e vamos marchar, vamos tomar. Isso é encarar. Encare as circunstâncias nas nossas vidas, as circunstâncias que nos afrontam de forma teológica. Coloca a mente ativada, ative a mente de Cristo, coloque as palavras de Deus na sua mente. Porque se nós formos olharmos para o natural, para as coisas deste mundo, amado, nós vamos ver aquilo que parece ser, mas não é nada. E muitas das vezes as coisas desse mundo parecem ser gigantes, parecem ser coisas amedrontadoras, e são aos olhos naturais. Mas é aí que nós temos que ativar as nossas armas espirituais mais
do que nunca. Eu queria levar vocês a um grande confronto que Israel teve que ter contra os filisteus. Eram dois montes. De um lado de um monte ficava o exército dos filisteus, mais numerosos, mais bem armados. Do outro lado, o exército de Israel. E entre eles ali, um aguardando, e entre eles o vale, onde aconteceria o choque dos dois exércitos. E de repente surge algo. Surge uma figura aterrorizadora, amados. Um gigante chamado Golias. A Bíblia diz, as menores estimativas dizem que ele tinha 2 metros, aproximadamente 2,90 metros. E aí varia, uns vão dizendo que é 3, outros 4, mas não importa, vamos pegar pelo mínimo, 2,90 metros. Imagine alguém de 2,90 metros na tua frente, te chamando para a mão. Vem, encara aqui, ó. Você não é de Deus, eu sou incircunciso, você não é de Deus, vem, encara o gigante, cai aqui para dentro. Não é Deus, você não crê em Deus? Então vem para a mão aqui, lutar com o gigante, vem encarar o gigante aqui. 2,90 metros. Diz que a couraça dele tinha 57 quilos. Eu sei que muita gente está olhando as dificuldades, realmente. Eu também tenho visto dificuldades na política, dificuldades econômicas, dificuldades no trabalho. Eu sei que a vida é feita de dificuldades, é feita de desafios. A ponta da lança do gigante pesava de 6 quilos a 7 quilos. Assim como antes, hoje também há uns gigantes que se levantam. Era uma figura aterrorizadora, mano. E ele se aproximou, ele desceu de onde ele estava e foi diante do exército de Israel. E olha o que ele fez, como ele foi ousado nas palavras dele. Ele diz aqui em 1 Samuel 17:10, disse assim, a palavra do Senhor. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Imagina se você estivesse lá. Imagina, se coloque na situação, um gigante aterrorizador chega assim, eu quero qualquer um de vocês. Quem é que se candidata a vir aqui enfrentar o gigante? Você não diz que são Israel, príncipe de Deus? Venha cá encarar o gigante. Eu sou filisteu e vocês não são Israel? Vem então aqui. O que você faria, manos? É realmente uma coisa assustadora. Mano a mano, ali, com aquele homem que é guerreiro desde a batalha. O que se esperava daquela situação? Se esperava que alguém fosse levantar ali e fosse encarar o gigante. Alguém do exército. Porque ele afrontou um exército de pessoas que estavam acostumadas com a guerra. Saul era rei e Saul já tinha participado de batalhas, já tinha ganho batalhas. Então Saul tinha experiência e Saul também ficou com medo. O que se esperava é que alguém fosse lá, porque o gigante ele ameaçava de manhã, de tarde, 2 vezes no dia, durante 40 dias. E aí, ninguém foi, mano. E depois de 40 dias, ninguém mais ia encarar. O exército já estava moralmente abalado, já estava psicologicamente destruído, o exército já estava completamente acovardado, o exército de Israel. E se ali estourasse uma guerra, eles iriam perder aquela guerra. Eles iriam abandonar o campo de batalha. Isso que se esperava, mas ele estava amedrontado. Um exército amedrontado por causa de um homem. Amados, que seja você a ter ousadia de fé. No seu trabalho, não abandone a confiança na fé, porque através da confiança da fé, Deus vai te encher de confiança, Deus vai te encher de coragem, amado. Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar energia, dunamis, poder, para você enfrentar essas circunstâncias. E o povo ficou acovardado. Por que o povo ficou acovardado? Porque eles tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos nas circunstâncias. E é assim que acontece na nossa vida. Essas coisas surgem para que nós venhamos a tirar os olhos de Deus, das coisas de Deus, e a nos assustar, nos atemorizar. Nós colocamos os olhos nesses problemas. E se nós colocarmos os olhos nesses problemas, o que vai acontecer?
Diz aqui a palavra de Deus, 1 Samuel 17:11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Saul e todo Israel espantaram-se e temeram muito. Tem mais, 24, versículo 24. Todos os israelitas, todos israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Tem mais, 33, olha a reação de homens de guerra. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Por que aquele exército deixou se abalar por causa de um homem? Porque os seus olhos estavam postos no natural. Os seus olhos não estavam tomados da luz de Deus. Uma vez Jesus disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, amados, o problema não é o que está externo. Por quê? Porque nós temos armas espirituais. Nós temos que fazer com que os nossos olhos sejam tomados da luz de Deus. Por isso nós temos que cingirmos na espada da palavra de Deus, com a oração, colocar o capacete da salvação, porque ao nós olharmos para aquilo, nós temos que olhar com os olhos de Deus, com a luz de Deus, para que os nossos olhos não sejam maus. Porque o que faz a diferença na vitória e da derrota não é o que está fora, é a forma como você vê. Então, se nós formos olhar com os olhos naturais, nós vamos olhar e vamos ficar atemorizados. E por isso Deus permitiu esse gigante. Por que Deus permitiu esse gigante? Porque o povo de Israel estava olhando com os olhos naturais. O povo de Israel estava olhando para a aparência. Se esqueceram? Eles rejeitaram a Deus. Eles rejeitaram o Senhor para ter um governo humano. Eles rejeitaram o governo do Criador para ter um governo humano, porque eles olharam para a aparência. Eles olharam, olha, Deus governa através do profeta, mas o nosso profeta está velhinho, é um idoso. Olharam para a saúde de Samuel, viram incapacidades físicas, e olharam para os outros povos e viram guerreiros fortes, com músculo, com habilidades de guerra. Falaram, nós queremos isso aí. Então Deus sondou o coração daquele povo, viu que aquele povo queria, era aparência, e Deus escolheu um que agradasse a eles. E eles, ao ver Saul, se agradou, esse aí, ele é alto. E diz a Bíblia que ninguém de Israel passava dos ombros. Ou seja, o mais alto de Israel, a cabeça do mais alto de Israel batia aqui, ó, em Saul. O que isso nos traz uma lição, amor? Que sempre quando nós confiamos nas coisas desse mundo, todo nesse mundo sempre vai ter algo maior. E nós não vamos ter aonde nos apoiar. Se nós confiamos, por exemplo, na riqueza, esse mundo vai ter algo que vai tomar a tua riqueza e você não vai ter o que se apoiar. Se você se apoia na sua inteligência, vai aparecer alguém mais inteligente e vai te barrar, e você não vai ter onde se apoiar. Se você se eleva, se exalta por causa da estabilidade do seu emprego, Deus vai permitir que um vírus desse de minúsculo aos olhos humanos, que nós não conseguimos enxergar, que até as máscaras simples não conseguem impedir que ele passe através delas, vai fazer com que estabilize nações economicamente, e aí o teu emprego vai perder a estabilidade, você não vai ter em que se apoiar. Aqueles homens de Israel confiaram na altura de Saul, e a vida colocou alguém realmente alto diante deles. Eles não tinham com quem se apoiar. Eles não tinham em quem se apoiar, e isso nos deixa uma grande lição, porque se nós nos apoiarmos em Deus, haja o que houver que a vida nos colocar na nossa frente, amado, como Davi fala, com o Senhor dos Exércitos eu saltarei muralhas, eu destruirei exército. Com Deus nós podemos todas as coisas. E diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 17, 42. 1 Samuel 17, 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo de boa aparência. O mundo pode olhar para você e te desprezar. Esse aí vai naufragar. Esse aí vai ser o primeiro a perder o emprego.
Mas nós temos que ter uma resposta teológica, amado. Nós temos que nos levantar. Não importa se o mundo te vê como um mosquito, como um rato a ser pisado, uma barata a ser esmagada, amado. O que importa é que Deus, Ele não liga para a aparência, conforme diz em 1 de Coríntios 1:27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. O nosso Deus não trabalha com a força humana, o nosso Deus não trabalha com habilidades humanas, com a aparência humana. Deus escolhe os desprezados, Deus escolhe aqueles que não são, para reduzir nada as que são. Então, apesar do mundo ter olhado para Davi como um moço ruivo de boa aparência, vamos desprezar ele, amado. Deus não te despreza. Se você teme a Deus, se você obedece a Deus, Deus não te despreza. Você não está sozinho. Com Deus é a maioria, amados. E Davi estava com Deus ali. Davi estava repleto da confiança de Deus. Veja o que Davi diz em 1 de Samuel 17:26. Olha a energia de quem tem Deus. Olha a energia de quem está tomado com a força, com a garra, com a palavra, tomados da luz de Deus, dos olhos de Deus, amados. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Um homem botou uma afronta sobre Israel, humilhou por 40 dias, amado. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Pela primeira vez nessa narrativa bíblica, aparece alguém com uma perspectiva teológica a respeito do confronto. Davi vira e diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Davi percebe que a verdadeira identidade do gigante não tem a ver com o seu tamanho, não tem a ver com o seu bíceps, não tem a ver com a sua força, não tem a ver com o tamanho da sua couraça, com o tamanho da sua lança, com o tom da sua ameaça. E Davi percebe que a verdadeira identidade do gigante tem a ver com a sua relação com Deus. Como está a sua relação com Deus, amado? Como é que está a sua relação com Deus? Isso é que importa. Davi vai sumariar a relação de Golias com Deus em uma só palavra. Ele vai dizer: incircunciso, não faz parte do povo de Deus, não é da aliança, não é para a glória de Deus. Davi traz uma perspectiva teológica, uma nova perspectiva para a batalha. Ele olha para a batalha de forma teológica, ele olha para a glória de Deus. Aonde Saul e os seus soldados viam um gigante amedrontador, viam um exército intimidador, armas sofisticadas. Davi, ele não vê nada disso, ele nada além do que um homem que não tem nada a ver com Deus, que não faz parte do povo de Deus. Davi não vê nada disso. Davi, ele olha com os olhos espirituais, além da identidade do gigante. Davi também vai relembrar qual é a identidade daqueles que estão sendo afrontados pelo gigante, porque ele diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Os exércitos de quem? Do Deus vivo. Davi diz: o exército não é de Saul. Vocês estão pensando que vocês são de Saul? Quem que você está pensando que você é? Você não é deste mundo, amado. Nós não somos desse mundo, nós não estamos sozinhos aqui, nós somos de Deus. O exército não é de Saul, vocês estão pensando que vocês são de Saul. O exército do Deus vivo, os soldados circuncisos, aqueles que foram circuncidados pelo selo da fé no coração, não com as mãos humanas, mas pelo próprio Espírito de Deus. Eles não servem a um comandante terreno, eles não servem a ídolos de madeira e de pedra, conforme os soldados filisteus. O exército que está sendo afrontado, ele é de posse do Deus vivo. Amado, você é posse do Deus vivo. Quem afronta você, afronta o Senhor dos exércitos. Ele afronta o exército do Deus vivo. Quem afronta você, quem encosta o dedo em você, amado, quem é contra você é contra Deus, amado. É como cutucar leão com vara curta. Você é menina dos olhos de Deus. É como pegar e cutucar os olhos de Deus com
com um pedaço de palito de fósforo, imagina, arranjar sarna para se coçar, porque você é propriedade do Deus vivo, e essa palavra Deus vivo, amado, não faz só a referência à existência de Deus, não. Ele não faz, desculpa, eu me emociono muito quando falo da palavra de Deus, não tem jeito. Não faz só referência do Deus vivo, apenas a existência de Deus, mas ele faz menção à intervenção ativa de Deus para com aqueles que são seus. Você não está sozinho, Deus está contigo. Deus sabe onde estão os seus, Deus conhece a tua dor, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece a tua angústia, e Ele não deixa um justo desamparado, amado. Basta você olhar como Davi olhou para a circunstância com os olhos bons, com os olhos firmemente no autor e consumador da fé. Veja como Davi. Então, essa resposta de Davi no campo de batalha nos traz uma grande lição, nos traz um grande aprendizado, que as grandes questões, as grandes dificuldades da nossa vida devem ser encaradas dessa forma. E veja como ele continua em 1 Samuel 17:47. Saberá toda esta multidão, que fé, mano. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. Ele não muda, ele é o mesmo. O Senhor salva, não com espada, nem com lança. Ele não vai te salvar pela sua estratégia humana. Ele não vai te salvar porque você vai ter um contato, vai ter um conchava, vai ter um amigo, vai ter alguém para te ajudar. Não, mas ele pode até usar essas coisas para te ajudar, mas ele não salva com espada, com estratégia humana. Porque do Senhor é a guerra. A nossa guerra pertence a Deus. A nossa guerra pertence a Deus porque nós somos de Deus. E Ele vos entregará. Ele vai te entregar essa dificuldade nas tuas mãos, amado. Ele vai te entregar estas dificuldades nas tuas mãos. Eu já passei muito tempo, terminar com Zacarias. Vamos para Zacarias 4:6, versículo 6. Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor, Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, amado. A nossa vitória está no nome do Senhor Jesus, do Senhor dos exércitos, do Deus da guerra. Ele ainda vence as guerras, não com espada, não com lança, amado, mas é pelo seu Espírito, é pela fé, amado, é pela confiança nele, amado, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Quem és tu? Afronta financeira, afronta no teu emprego, afronta de saúde. Quem és tu diante do Senhor dos exércitos? Diante de Zorobabel, diante de você que serve a Deus, diante de você que confia em Deus, diante de você que teme a Deus, diante de você que não está com os olhos postos nesse mundo, diante de você que não serve a ídolos, diante de você, amado. Serás uma campina, essa grande dificuldade, porque Ele colocará a pedra de remate, Jesus Cristo. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. O nosso Deus é um Deus de graça. Jesus é o nosso Deus, Ele tem graça para você. Olhe para Jesus, olhe firmemente para o autor e consumador. Faça como Davi, que com certeza Deus vai lhe dar condições de destruir muralhas, saltar muralhas, destruir exército. Esse gigante vai ser só mais um a cair. Faça como Davi, que no meio daquele povo pessimista, dizendo: não, Davi, quem é você? Você veio para cá para zombar da gente. Faça como Davi, que virou para eles e diz assim: olha, eu tenho experiência com Deus, Deus agiu lá atrás, Deus continua agindo e Ele vai me livrar. Deus é o Deus que livra. Assim seja, amados, assim disse o Senhor. Graça e paz, amados.